Boa noite. Eu queria retornar essa casa na certeza da presença do Mestre Jesus, do amor de Maria. Vamos hoje refletir um pouco o que seja essa felicidade e infelicidade relativa. O que isso significa para nós? Se a gente for lá para a origem da palavra felicidade, felicidade se origina do latim felicitar, felicitar. E o que significa? Nós, hoje, nessa encarnação, nesse momento, a gente associa muita felicidade a alegrias, não é isso? Alegrias, conquistas. Se a gente for lá na origem, felicitar significa frutificar, ser fértil. E isso é importante para que a gente comece a mudar nosso entendimento do que significa felicidade, segundo a doutrina espírita, segundo o olhar dos irmãos espirituais. Meus irmãos, quando a gente fala em felicidade e infelicidade relativa, a gente precisa se situar que nós estamos falando da felicidade e da infelicidade neste ordem, nesta terra. Nós, enquanto encarnados, nesse mundo de expiações e provas. Então, essa felicidade e essa infelicidade que são relativas, elas são inerentes a esse mundo, a nós. E precisamos fazer essa distinção do que é o mundo espiritual, do que é o mundo corporal, que é onde nós estamos. E nós vamos para o Evangelho e vamos reencontrar Jesus fazendo essa divisão de inúmeras formas. O reino não é deste mundo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Observe que Jesus está sempre fazendo uma distinção muito clara do que é vida corporal, do que é vida espiritual. E como a gente vai falar de felicidade e infelicidade relativa na vida corporal, é interessante que a gente se debruce sobre um conceito do budismo. Olha que interessante. O budismo tem um conceito de condição humana, ou seja, para que nós estejamos aqui enquanto homens e mulheres encarnados, nós temos condições. E olha que interessante, olha a condição que o budismo nos traz: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Essas são as 4 condições humanas. A gente pode fazer uma licença poética, uma aproximação com nossa doutrina espírita, e ao invés de falar a condição humana, falar a condição da vida corporal. Para que a gente esteja encarnado, a gente precisa nascer. E a gente fatalmente vai envelhecer ou adoecer, e ou o envelhecimento ou a doença vai nos levar à morte. Lógico que vai ter aqueles que não vão chegar nesses períodos, desencarnam muito antes, por questões de processo encarnatório de cada um. Mas quando a gente se debruça com esse olhar sobre o humano, sobre a matéria, sobre a fragilidade humana, corporal, que o budismo nos faz olhar, a gente já começa a se situar e que a gente não é esse grupo humano todo que a gente imagina, né? Que a gente não é todo esse poder que imagina, e que a gente fica num desespero, numa ansiedade, numa angústia para proteger, para melhorar, para conservar essa matéria, quando na realidade, desde o momento que a gente nasce e que é doloroso, imaginemos nós, estamos lá no útero, temperatura sempre constante, alimentação entrega pelo aplicativo, está com fome, vem pelo cordão umbilical, quase uma iFood materna, a gente não se preocupa com nada, aquela aguinha quentinha, morninha.
E a gente rompe esse casulo e somos trazidos à vida corporal. Aquele estado todo de tranquilidade, de gordinho, a gente se vê de cabeça para baixo, levando palminha no bumbum de um médico. Consegue. E a partir desse momento, nós entramos no processo de envelhecer. Cada dia. Cada dia a gente está caminhando para esse fim. Então, irmãos, situados de que o que a gente vai falar hoje sobre felicidade é corporal, é essa vida material. E nos debruçando sobre essas condições humanas que o budismo nos traz e que a gente pode trazer como condições da vida corpórea, essa fraqueza, esse fim, esse tempo de duração da vida corporal, a gente vai para aquilo que. Deixa eu ver aqui. Os irmãos, no Livro dos Espíritos, codificado por nosso irmão Allan Kardec, questão 920, iníciozinho do livro 4, livro que originou o céu e o inferno, livro que fala das esperanças. Nós temos essa pergunta que Kardec faz: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Podemos gozar na terra, neste orbe, encarnados, uma felicidade completa? Olha o que os irmãos respondem. Você pode dar ainda? Não. Desse mais em cima. Olha o que os irmãos respondem. Não. Categoricamente. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então vamos lá. Os irmãos nos dizem que felicidade completa neste ordem, esqueça, não existe. Felicidade completa, ou seja, uma felicidade absoluta. Mas, dependendo do nosso caminhar, da nossa evolução, enquanto alma, enquanto espírito encarnado, a gente pode angariar algum tipo de felicidade, de estado feliz, o que a gente chama de felicidade ou infelicidade relativa. Para clarear, vamos sobre esses conceitos do que seria absoluto e do que seria relativo, que vai ajudar a gente a entender o que seria essa felicidade relativa. Olha aqui, absoluto é o que depende apenas de si próprio. Não se submete a qualquer condição e não tem restrições. Não depende da época, da sociedade, da opinião das pessoas, etc. Enfim, absoluto significa independente. Então a felicidade é absoluta para que ela exista. Ela não pode depender de nenhum fator, de ninguém, de nada. E aí a gente para já e vai relembrar nossas memórias. Eu preciso conseguir minha casa própria para ser feliz. Qual é a condição? Eu preciso conseguir um casamento para ser feliz. Eu preciso que meus filhos se formem e se tornem doutores para eu ser feliz. Observe que a gente está o tempo todo condicionando. Eu preciso que alguma coisa aconteça para daí eu ser feliz. Isso significa que essa felicidade não é absoluta. E essa felicidade absoluta, ela não pertence a este órgão. Ela não pertence a essa nossa encarnação. A gente chegará a esse estado de felicidade absoluta quando chegarmos a sermos muito ditosos, e todos nós evoluímos como almas ditosas, ou seja, felizes. Mas aqui e agora, não. Ser absoluta e hipótese alguma.
Não dá. Não dá para ter. E aí, o que seria relativo? O que é aquilo que a gente pode ter? Essa felicidade, essa infelicidade é relativa. Relativo, pelo contrário, é o que tem natureza dependente. E não existe por si mesmo. Depende de algo que, neste caso, devemos especificar, sendo por isso variável. Então, relativo é aquele que é dependente de alguma coisa e por isso se torna variável. E vamos relembrar. Vamos buscar em nossas memórias de carros. A gente às vezes condiciona a nossa felicidade à conquista de algo, não é isso? Vamos lá. Passar no vestibular é uma conquista. Só que quando a gente consegue ela já não tem mais um sentido. A gente quer outra. Porque a gente está com variável, a gente está o tempo todo condicionando. Isso. E aí, um pouco antes de concluir, a gente já entra no sofrimento porque eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer valer aqueles 5 anos de faculdade. Observem, a gente vai criando condições para se alcançar essa felicidade. E a gente não alcança. E isso é muito perigoso, meus irmãos. A gente tem que tomar um extremo cuidado, porque isso começa a nos dar um vazio interior. Mas se tu for no livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono, trata isso de uma forma muito objetiva e muito esclarecedora. Porque na realidade nós estamos buscando a felicidade absoluta e não a relativa. A gente se engana nesse mundo, neste ordem, de que está buscando a felicidade absoluta. Não. A gente busca e encontra uma felicidade relativa. Só que a gente, enquanto essência, lembremos, centelha divina, criação divina, criação de Deus. Vocês já viram Deus fazer alguma coisa imperfeita? Não. Então nós temos dentro de nós esse embrião, essa semente de perfeição. E a gente, internamente, inconscientemente, lá no mais grau íntimo, nós sabemos para que estamos aqui. A gente sabe para que a gente está aqui. A gente sabe qual é o objetivo dessa evolução. A gente sabe por que veio encarnado. Só que a gente se distrai. As paixões, os desejos, as questões materiais. Somos cercados de propaganda, nos vendendo estados de felicidade. Não é isso? A gente vê uma propaganda ali convencer que comer um sanduíche é alcançar a felicidade. E a gente bombardear todos os dias com isso. Mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. Que é seguir em direção à evolução, tendo como base, tendo como GPS, tendo como baliza as leis divinas, as leis morais. Como a gente se distrai, ou seja, a gente desliga esse GPS e se entrega às questões do mundo, isso dá um vazio. A gente não percebe, a gente não consciência, mas isso começa a nos gerar um vazio. Que é como se você estivesse abandonando o seu grande projeto. E aí, Irmãos do Fundo nos fala isso, que existe uma ferida no abandono. É como se a gente fosse criando um vazio imenso de auto-abandono. Porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe para aquilo que a gente veio e a gente fica se enganando, se perdendo nos desejos mais constantes. Esse vazio é um grande gerador de doenças que tanto tem se noticiado hoje em dia. Depressão, as doenças de ordem psicológica todas. Esse vazio. Então, irmãos, vamos arrumando as ideias. Felicidade absoluta, esqueça. Aqui não tem como.
mas a gente tem a possibilidade de ser feliz de uma forma relativa. Vamos nos pegar nisso. A gente tem que se pegar nas coisas boas. Então, eu já estou convencido e já sei que a felicidade absoluta, enquanto eu estiver neste mundo, e eu estarei neste mundo enquanto eu não evoluir o suficiente de sair dele, observe que tudo começa a fazer parte de mim. A grande variável, a grande condição da relatividade acaba sendo eu mesmo. A minha necessidade, a minha capacidade e a minha vontade de mudar, de ir adiante, de sair desse estado. Enquanto a gente ainda busca, a gente vai ser feliz de forma relativa. E a gente, para ser feliz de forma relativa, a gente precisa fazer uma coisa: espiritualizar a vida corpórea. Nós, enquanto espíritas, nós temos um equívoco de chover no molhado. A gente pega a doutrina espírita e começa a espiritualizar a vida espiritual. Entende que é chover no molhado? A vida espiritual é espiritual. O grande lance da doutrina espírita é dizer: pegue isso tudo e leve para a sua vida corporal. Ou seja, espiritualize a matéria. Traga um olhar espiritualizado para a sua vida, para a sua encarnação, para hoje. E quando a gente começa a fazer isso, começa a dar sentido a um monte de coisa. E a gente começa a ter uma direção. E é muito mais difícil a gente se perder nas paixões e nos desejos. Vamos lá. Kardec, na questão 921, concede-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa, que é o que a gente está conversando. Irmão, pode apertar o livro, por favor. Olha o que os irmãos respondem. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Mas a gente joga contra a gente mesmo. Olha que loucura. Nós somos os principais provocadores da infelicidade em nós mesmos. E a gente faz isso toda vez que a gente potencializa o ter, o adquirir, o obter, o guardar, o conservar. Observe que esses verbos que eu estou falando todos, eles são diretamente ligados à matéria: conservar, ter, obter, guardar. Aí quando a gente lembra aquela máxima, caixão não tem gaveta, mas eu vou dar uma notícia um pouco mais triste. Não só não tem gaveta, como você não vai ter nenhum direito de carregar o seu próprio caixão enquanto espírito. Seu corpo, sua matéria será carregado por outros. Você não consegue carregar a sua própria matéria. E detalhe: matéria, não que isso seja errado, a gente não está aqui para ajudar, mas matéria que às vezes nos leva a gastos absurdos para conservar, para renovar, para modificar. As harmonizações faciais que os gostos se transformam e você acha que é outra pessoa. Mas tem um detalhe: se a harmonização não for interna, o rosto muda, tudo está do mesmo jeito. Ou porque às vezes esse desejo de mudar o externo é uma ilusão que a gente cria, e com isso a gente vai mudar o interno.
Aí a gente se depara que mudou o externo, gastou dinheiro, se apertou, não sei quantas parcelas da carta de crédito para pagar, e internamente nada mudou. O vazio continua. Do preço. Não preenche. Aí você outra. Outra pegada. E aí, avisar mais uma coisa que já tem uma parte maior de saco. Sim. E é por aí. E você olha que quando a gente está falando de tudo isso, a gente está falando das questões materiais da questão disso. Não significa que a gente agora, porque a gente sabe que vamos envelhecer, vamos nos descuidar. Não é isso. Ou eu vou andar chachalento. Não é isso. É a potência que você dá a isso. Se melhorar a sua estética for maior do que melhorar o seu espírito, se for os dois juntos, tudo certo. Entende? Então não é o fato de não se cuidar, não é isso. É o fato do valor que você está dando àquilo, a potência que você está criando para aquele estado corporal, material, que ou a doença ou o envelhecimento vai acabar com toda aquela questão. Tem uma historiazinha na internet que a gente não tem quem é o autor, mas que fala muito sobre isso, sobre essa questão nossa de que a gente se dedica ao externo e a gente precisa e necessita se dedicar ao interno. Ou seja, só uma pessoa melhor, melhores ações, melhor entendimento, amar mais. Gente, o amor é o único sentimento que ele se retroalimenta. O amor, ele se alimenta do ato de amar. E aí ele vem do amor e ele se alimenta do ato de amar. Observe. É para aí que a gente tem que caminhar. E aquela máxima, a gente não leva daqui a não ser o nosso conhecimento e as boas ações. É isso que realmente a gente tem que levar. E quando a gente fala em levar, olha que interessante, isso não é mais uma bagagem. Porque as boas ações, os bons sentimentos, começam a fazer parte de você. Você não as tem mais, você é. Seu nome é mesmo? Iracema. Iracema consegue perdoar. Uma dificuldade terrível de perdoar, vamos dizer, um parente. Iracema consegue fazer esse processo do perdão. Iracema é essa mulher que agrega o perdão à sua vida. Não. Iracema é um espírito que já consegue perdoar. Ele conseguiu se libertar deste mundo e se torna uma pessoa melhor. Entende? Começa a fazer parte de você, do seu ser. Aí tem uma história na internet que é engraçada, que pede ser uma linguagem católica, mas eu vou contar aqui a vocês, e salientando que a gente não tem um autor, diz que um determinado ser desencarnou. Chegou lá no balcão onde São Pedro faz a triagem de quem vai para o inferno e quem vai para o céu. São Pedro não estava, mas estava a pessoa que desencarnou ali. Só que a pessoa estava distraída, olhando o celular, vendo provavelmente um Instagram divino, e ele se distraiu. Aquele cara tinha feito muitas boas ações, já tinha sido transformado num cara melhor. Era um cara que escutava o outro, era um cara que abraçava, era um cara que já conseguia transformar o ambiente com amor. Estava ali na frente do funcionário distraído. E aí ele perguntou: eu vou para onde? O funcionário aqui, como nós às vezes ficamos, né? No celular, alguém pergunta alguma coisa, a gente responde, sabe nem está respondendo. Depois é que a gente vai ver. Não, você vai para o inferno.
Coitadinho. Mas vai um pobre coitado do inferno. Só que ele tinha feito um processo de evolução por essa encarnação. Quer dizer, ele já tinha alcançado felicidades relativas nesse mundo. Mas foi lá, bateu no inferno. Uma semana se passou, Lúcifer aparece lá na porta do céu e chama São Pedro para conversar. Ele disse: Pedro, meu velho, que loucura foi essa? Como é que você me manda um homem para lá? O cara chegou lá, começou a olhar no olho de todo mundo, começou a chamar os outros para conversar, começou a perdoar quem bateu nele. Resumindo, ele está bagunçando o meu inferno. Devolva para cá. É engraçado, né? Mas isso fala muito do que a gente precisa fazer. Observe. Aquilo que aquele cara, aquele espíritozinho, adquiriu de coisa boa, ele levou para onde ele foi. E assim somos nós. E assim somos nós, não só quando desencarnarmos, aqui, passando pelas dificuldades, pelas expiações, pelas provas. Lembremos, estamos num mundo de expiações e provas. Então vamos sim passar pelas dificuldades, pelo parente doente, pela falta de emprego, pela dificuldade de pagar a moradia. E a gente vai passar como? Tornando aquilo um inferno? Ou modificando o inferno, entre aspas, que se estabeleceu na sua vida? Depende de nós. E depende das nossas ações. Vamos lá, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi ao que quereis, olha o que Kardec nos diz. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável com seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo, ou seja, quer o supérfluo, quer mais. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim que lhe sirvam de lição para o futuro. Irmãos, nós estamos falando nesse trecho do Evangelho de algo muito importante, que é a lei da evolução. Só que a lei da evolução, ou seja, a nossa evolução enquanto espírito, ela está atrelada a algo chamado responsabilização. Deus nos pede a evolução, mas nos responsabiliza. De que maneira nós vamos alcançá-la? A responsabilidade é somente nossa. E a gente vai encontrar na vida, no dia a dia, pessoas que vão tentar nos responsabilizar pela dor dele, pela falta dele. A gente vai encontrar pessoas que tiveram inúmeras oportunidades de mudar a trajetória de sua vida, e você pode ter sido um instrumento de auxílio, de apoio nessa mudança. E essa pessoa não vai fazer o que tem que fazer e ainda vai te responsabilizar por isso. A culpa é sua. Porque você poderia estender mais a mão, você poderia me amar, entre aspas, mais. Mas Deus, aquele que nos ama de forma absoluta, nos responsabiliza pelos nossos atos. Quem somos nós para não nos responsabilizarmos pelos nossos atos? Cada passo dado terá consequências para você e para o outro. Você vai querer fazer seu caminho,
deixando um rastro de destruição, ou um rastro de flores. Depende de cada um de nós. Porque a responsabilidade de cada ato é só nossa. Você tem que entender que aquele seu ato vai reverberar no mundo. Ninguém está ao seu lado. E da mesma forma que a coisa ruim se espalha, a coisa boa também se espalha. Observe. Um exemplo simples. Alguém de uma rua gosta muito de plantas e resolve plantar uma árvore na sua rua. Aquela árvore cresce, dá sombra, dá fruto. Aí o vizinho acha legal, faz o mesmo. Aí daqui a pouco a rua está toda arborizada. Aí daqui a pouco aquilo vira um projeto do bairro. Daqui a pouco a cidade está toda arborizada. Mas da mesma forma, o não equivocado, não amoroso, mas o não equivocado, a falta do sorriso, a incompreensão que você dá passando ali pela esquina e o irmão que cruza, distraído, esbarra em você. E você aproveita esse momento para colocar toda a sua frustração do dia todo nele. Isso também vira um processo desencadeado, como se fosse aquela história do dominó. Aí ele vai sentir na pele a sua mágoa, o seu ressentimento, vai passar isso para diante, vai passar isso para diante. Isso não tem fim. Mas terá fim toda vez que a gente tiver a oportunidade de dizer não. Doeu, mas eu não vou replicar essa. Doeu, mas eu vou dar algo diferente. Doeu, mas eu vou dar uma recompensa. Isso a gente encontra nas nossas casas. Processos de mãe, pai e filhos que dão problemas de relacionamento. Enquanto uma das partes não para esse processo de alimentação de mágoa, ela não se acaba nunca. Na hora que um pai diz, não, eu não vou te devolver isso que você está me dando, porque nem você nem eu mereço, as coisas começam a mudar. Isso é para a nossa casa, isso é para o nosso irmão, isso é para o desconhecido, isso é para aquele que a gente inclusive só conhece pela internet. Campo que hoje em dia virou campo sem lei, onde eu entro no meu anonimato e coloco todas as minhas frustrações, toda a minha raiva, toda a minha angústia, e quem passar por ali. Não é isso que a gente faz? Mas a gente tem o poder de mudar. Como? Um comentário negativo. Pode ter embaixo um comentário positivo. Você se referia ao negativo. E com isso, com pequenas coisas você vai mudando o seu dia a dia. E quando você começa a fazer esse processo de mudança, que a gente pode resumir tudo que a gente está conversando aqui e dizer o seguinte: você começa a amar mais a todos, como Jesus pediu, aos seus familiares, aqueles conhecidos, aos inimigos, a natureza, o mundo, ou seja, amar a tudo e a todos. Quando você consegue amar um pouco mais, você muda essa trajetória e você começa a adquirir essa felicidade relativa. E você começa a entender que aquilo que te acontece é permissão de Deus. Mas que Deus é amor o tempo todo. Alguém duvida que Deus é amor 24 horas? Que Deus é um amor absoluto. Então, aquele sofrimento que se apresenta em sua vida, ele tem um cunho educativo. Educativo.
Porque quem ama educa. E Deus nos ama e Ele educa a todos nós. Através daquela dor, eu vou quebrando meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo. O egoísmo que me faz ver minha mãe passar dificuldades de comprar a comida da semana, mas que eu não abro mão de comprar um ingresso para ir para um show, ou comprar uma maquiagem, ou um jogo de videogame massa para mim, em detrimento de a família toda não se alimentar direito. O egoísmo que vai fazendo a gente fazer essas coisas. Esse amar o ego inflamado. Vamos lá, meus irmãos. Também no Evangelho do Espiritismo, capítulo Buscai e Achareis. Olha o que Kardec nos diz. Na realidade, ele traz uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E observemos, quando a gente vai trabalhando a verdadeira riqueza que nós temos que ter, que é a riqueza do coração, e que a gente leva, e que nenhum mal corrói externo, mas que a gente mesmo pode corroer o nosso coração com orgulho, com a vaidade, com o egoísmo. Se a gente faz esse processo de alimentar essa alma com amor, de alimentar esse coração com coisas boas, com ações boas, a gente vai levar isso para o resto da vida. E quando a gente pensa em mundo ditoso, em mundo feliz, significa que quanto mais a gente avança, menos da matéria a gente precisa, menos materializado nós vamos ser. Então, tem tanto apego por essa matéria. Se para você evoluir, para você se tornar melhor, o processo é justamente o contrário, é perder essa matéria, é desmaterializar, se tornar um espírito puro. Sério, uma loucura, a gente vive na contramão. A gente quer evoluir, a gente quer se tornar pessoas melhores. Ou seja, minha irmã, seu nome, para de espaço, eu quero evoluir. Eu quero a cada dia me tornar uma pessoa melhor. Bárbara estava dizendo, sabe o quê? Eu quero a cada dia me tornar menos material e mais espiritual. E aí, a gente gasta dinheiro de um carro para fazer uma harmonização e mudar o rosto todo. Sério. Que loucura a gente vive. O quanto a gente vai se enganando, meus irmãos. Isso é uma autoilusão. Isso é uma autoengano. E isso tem um detalhe que é importantíssimo. Isso é a falta de conhecimento de si próprio. Quando a gente não tem conhecimento de nós mesmos, conhecimento íntimo, busca interna, aquele velho com autoconhecimento, a gente age e vai para onde a galera vai. Observe como a gente, quando a gente era jovem, eu já tenho um bom tempo, viu? Eu estou com um bebê, então, né? Mas passaram aí bastantes anos. Mas assim, quando a gente estava no colégio, que a gente não tinha ainda esse entendimento de vida e de ser, você nem se entendia direito o que você era. A gente age porque, de banco, o que a turminha faz, a gente faz. O que precisar fazer para a gente ser introduzido naquela turminha, a gente faz. E
Que ó, o que a gente precisar para se enturmar com aquilo que pseudamente é normal, a gente faz, em detrimento das nossas essências. E aí você vê um monte de gente com diversidade, seja ela de qual for, diversidades sexuais, diversidades psicológicas, diversidades sentimentais, se ferirem dia após dia, porque não se conhecem o suficiente, que precisam se adequar a um sistema, a um grupo. Mas isso tudo é falta de conhecimento de si próprio. Quando a gente começa, por que se fala de faculdade, ninguém engrossa o pescoço? Não sei se alguma mãe aqui já usou esse termo, né? Depois que foi da faculdade, começou a engrossar o pescoço. Não é isso? Por quê? Porque nos traz esse autoconhecimento, essa busca interior. Então, através desta busca interior, meus irmãos, desse burilamento do espírito e da matéria, a matéria vai envelhecer, inevitável. E o pior de tudo, aquilo que você agrega a ela não vai nada. Não vai nada. Hoje os cemitérios estão cheios de caixões com próteses e ácidos, porque eles terra não conta. Isso nos faz. Dinheiro gasto fica aqui eterno. Eterno. E a gente não faz o que a gente tem que fazer. E o que é que a gente tem que fazer? Nos tornar pessoas melhores. O que é que a gente precisa fazer para ter essa felicidade relativa, já que a gente chegou à conclusão que a felicidade absoluta não é deste mundo, como Jesus nos diz, que o reino dele não é deste mundo. Então significa que a felicidade absoluta está no reino de Jesus. E não é desse mundo. Esse mundo é de inspiração e prova, ou seja, é uma escola. A gente desce aqui, ou para a escola, ou para o manicômio. É triste, mas é isso. Tudo vai depender do caminho que você pegar, da trilha que você pegar. E detalhe, a saída e a chegada já estão definidas por Deus. O caminho você é que faz. Então você tem a autonomia no volante do carro da sua vida. Mas na sua vida vai se apresentar diversos tipos de estrada. Estrada com asfalto, estrada com lama, estrada com buraco. Você que escolhe a estrada que você vai pegar. Mas o fim é inevitável, o fim é a evolução. Só que aquele que pegou a estrada com asfalto, ou seja, buscou sua evolução espiritual, vai chegar primeiro que você. Você chegará depois, mas o fim é determinado. Deus não perde nenhuma vida dele. A gente já ouviu isso hoje, né? Através de Jesus. E ele não desiste de nós. Mas ele, através do livre-arbítrio, deixa a gente escolher o caminho que a gente quiser. Esse caminho vai fazer você sofrer mais ou sofrer menos. Porque se eu levar minhas boas ações, se eu levar minha instrução, e aí ela passa a fazer parte do meu ser, e não do meu, por isso eu não tenho mais. Eu sou aquela pessoa instruída, eu sou aquela pessoa de boas ações. Mas tem um detalhe, esqueci de contar a vocês. O danadinho do orgulho, do egoísmo, da vaidade, a gente também leva essas carniças, vai tudo com a gente. Então não é só boas ações, não significa que eu nessa reencarnação do Dr. Márcio fui extremamente orgulhoso, desencarnei, virei legião, só levei as coisas boas que eu fiz. Não. Minhas ações más me levam. E detalhe, eu levo porque eu provoquei dor em mim e dor no outro. E isso, inclusive, pode me tornar preso ao outro. Com vidas e vidas. E aí a gente está falando de obsessão. O mal que eu fiz ao outro.
e que o outro não consegue perdoar. Ele persegue vidas e vidas e vidas. Então, irmãos, parece ser fácil. E é. Mas também não é. É porque a gente tem a cartilha. Jesus, o grande mestre, o Rei dos Reis, aquele que exprime o amor absoluto neste homem. Ele veio para nos dar a direção. Por isso que ele é nosso modelo e guia. Mas olha como ele é amoroso. Ele não só vem com ações, mostra o que é que tem que ser feito, mas ele também nos traz escrito uma cartilha. Código de trânsito para a gente caminhar naquelas estradas. E esses códigos são as bem-aventuranças e as leis divinas. Seguiu esses dois códigos, buscou as bem-aventuranças, bem-aventurados os simples, os que choram, os pobres de espírito, os resignados, os misericordiosos. Evolua, faça seu processo, adore, enfim, leis divinas. A gente vai ter essa cartilha, esse direcionamento para chegar onde a gente tem que chegar. Por isso é fácil. Mas também não é fácil, porque a gente está encarnado. Vocês já perceberam que quando a gente se depara com os irmãos espirituais e algum atendimento com os espíritos, eles são extremamente amorosos e eles são misericordiosos conosco, porque eles, inclusive, eu já ouvi de um espírito, a gente sabe a dificuldade que ele está na carne. Não é fácil. Lembremos lá no início, nós temos propaganda de refrigerante nos vendendo a fórmula da felicidade. Isso toda hora, todo dia. Então você é bombardeado com essa pseudo-felicidade. Porque nessa não é nem a felicidade relativa, é uma pseudo-felicidade o tempo todo. Então é fácil para nós nos distrairmos. E bem, a gente vem para o esquecimento. Voltamos lá para a muda. Nós nascemos, envelhecemos, adoecemos, morremos. Isso já mostra que a gente é o corpo, né? Não. E mais, a gente ainda vem sem memória. Alguém lembra o número do RG da última encarnação? Na hora que ela vai indo embora na última encarnação, lembra quem foi que deu tchau? O último? Ninguém lembra. Então a gente nasce para envelhecer, para morrer, para adoecer, e ainda vem sem memória. E a gente ainda se acha os comandões, os poderosos. Os títulos que eu tenho e que eu busco da academia vão me tornar uma pessoa especial, melhor do que todos eles. O cargo importado que eu tenho me torna melhor do que todos eles. Olha a loucura que a gente começa a entrar. Minha casa, com a fachada em porcelanato, me torna melhor do que meu vizinho, que ainda está no cimentinho e na pintura de cal. Tudo externo, tudo para fora. Quando na realidade o grande tesouro é o que está no coração, são as ações, é o amor que a gente leva, é a capacidade de perdão, é a benevolência, é a caridade que você tem com o outro e com você. Inclusive que se entender ainda não preparado para algumas determinadas missões da vida. Isso também é uma caridade. Eu não estou preparado para perdoar ainda, mas eu vou buscar o caminho. Isso é uma caridade com você, com ele, com o outro. E aí, meus irmãos, caminhando para o final. No próprio livro dos Espíritos, os Espíritos nos traz a receita do que é alcançar essa felicidade relativa. Olha o que os irmãos dizem.
Para a vida material, a posse do necessário. Do necessário. Para a vida moral. Para a vida moral, a consciência pura, ou seja, a consciência de que você fez o que tinha que fazer, de que você cumpriu o seu plano encarnatório. Ah, Márcio, mas você falou que eu vou esquecimento e eu não vou me lembrar do que eu vim fazer. Lembra? Lembra que é evoluir? Lembra que o caminho, nesse momento, o que importa que você evolui um pouco mais, você sair melhor do que você chegou? Você ir mais leve? E observe, tudo que a gente adquire de material torna peso. Peso. Tudo que a gente adquire de espiritual nos torna leve. É leveza. É o contraponto. Eu posso levar comigo um coração cheio de amor. Isso vai me trazer a maior leveza que possa existir. Mas se eu for levar um guarda-roupa de 20 camisas, vai tornar um peso insuportável, que eu não vou conseguir carregar só no início, depois eu vou abandonar aquilo. É essa leveza, essa consciência pura e essa fé no futuro. O que é a fé no futuro, meus irmãos? É a fé em Deus. É a fé nos desígnios e no caminho, e muito mais do que tudo isso, na certeza do fim. O fim é voltarmos para Ele em essência. Somos centelhas divinas. Somos chamas de Deus, espalhadas pelo mundo. Mas vamos voltar todos juntos, transformados, com um belo sumo de frutas. Todas as frutas de lubrificador sendo trituradas, ou seja, vivendo nesse atrito social das diferenças. Mas no final, vai se tornar um sumo saboroso, cheio de nutrientes. Cabe só a cada nós fazer o que temos que fazer. E o que é que a gente precisa fazer? Se contentar com o necessário. E o necessário para cada um é o necessário para cada um. Não significa que aquele que tem mais dinheiro tem que doar tudo para que ele chegue no nível. Não, não é isso. O supérfluo para ele. Ele faz o que com o supérfluo dele? Porque dependendo do seu estilo de vida, dependendo da sua, inclusive, necessidade encarnatória, você vai ter uma necessidade de valor a mais de dinheiro e de recurso material. Mas o supérfluo, você faz o quê? Com aquilo que você não precisa. Você só usa para ir para Dubai? Ou você usa para ir para Dubai e também para ajudar quem necessita? Entende? Então é esse contentamento do necessário. E é importante a gente fazer esse processo de entender o que nos é necessário. Isso, a vida e a sabedoria vai nos trazendo. Observem, quando nós somos jovens, adolescentes, nós queremos tudo muito. Muita roupa, muito sapato, tudo é muito. A gente vai chegando, descobre que a gente não é centopeia, que 2 pares de sapato pode pôr. Até porque quando você tem 5, você vai ficar sem usar, e quando você vai pegar a borracha toda, a borracha, aí você começa a caminhar e deixa o rastro. Isso aconteceu ontem comigo, viu, no trabalho. Um sapato que eu usava há tempo, e olha que eu não tenho muito sapato, mas o sapato que eu usava há muito tempo. Quando eu cheguei no trabalho, que eu olhei no chão, eu estava deixando um rastro, quando eu passava. E isso é com o tempo. O menos começa a ser mais. Porque aquilo que nos torna mais leve, ou seja, o apego que passamos a não ter pela matéria, nos torna leve,
nos faz nos entender como pessoas mais leves e mais felizes. Vamos trilhar nossa vida em batalha contra o apego, meus irmãos. E toda vez que a gente fala de apego, a gente fala questões materiais, inclusive apego às pessoas, aos sentimentos. E na certeza de que vamos juntos fazer essa evolução, juntos chegarmos mais leves, mais espiritualizados e, portanto, mais felizes. E a gente vai fazer isso toda vez que a gente desapegar do supérfluo, toda vez que a gente se desapegar do eu, da posse, do que eu quero, o que eu tenho, o que eu preciso, para entender que é o que nós queremos, nós podemos, nós precisamos. Porque se fosse para cada um evoluir sozinho, a gente estava cada um numa ilha com o qual se conviver. Se estamos todos aqui, é porque só tem sentido se formos juntos. A evolução de Deus só tem sentido se for no coletivo. É a minha transformação transformando Iracema. É a minha transformação transformando Bárbara e a transformação de Bárbara me transformando. Só faz sentido dessa forma. No coletivo, nos amando, nos entendendo, nos perdoando e sendo caridosos com as nossas dificuldades e limitações. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre com vocês, e que o amor de Maria esteja em cada passo da caminhada de cada um de nós.